Federal agora de manhã contra um grupo suspeito de pagar propina para servidores públicos para explorar minério em áreas de proteção ambiental. Aline Aguiar, bom dia para você. Uma dessas áreas é a Serra do Curral, um símbolo aí de Belo Horizonte. Isso, um dos nossos cartões postais, Ana Luísa. Bom dia para você, bom dia a todos. A investigação começou depois do flagrante das irregularidades na Serra do Curral. O repórter Danilo Girundi acompanha a operação na sede da Polícia Federal aqui em BH e traz os detalhes. Bom dia, Danilo. Aline, bom dia a todos. São 22 mandados de prisão contra 17 pessoas e mais de 60 mandados de busca e apreensão, a maioria aqui em Minas. 14 alvos já foram presos, segundo a Polícia Federal. Um dos principais alvos é Alan Cavalcante do Nascimento, apontado como chefe da organização criminosa, que explorou ilegalmente toneladas de minério. Alan é sócio da holding Minerária S.A., que controla várias empresas de mineração, como a Flair Global. 2 sócios dele também foram presos, Helder Adriano de Freitas e João Alberto Lages, ex-deputado estadual e atual presidente da Associação de Mineradores de Ferro do Brasil. Os 2 são apontados como responsáveis pela articulação com servidores públicos para conseguir licença para atuar em áreas tombadas. Segundo a PF, havia pagamento de propina a servidores da Agência Nacional de Mineração, que é responsável por fiscalizar o setor. Um atual diretor da ANM, Caio Seabra, também foi preso. Ainda de acordo com a investigação, os empresários subornavam funcionários do IPHAN e de órgãos estaduais, como a Secretaria de Meio Ambiente de Minas. Os valores passam de 3 milhões de reais. E o lucro obtido com o esquema é ainda mais de 1,5 bilhão de reais, que foram bloqueados nas contas dos envolvidos. As empresas tiveram as atividades suspensas pela Justiça. Aline. Danilo Girundi, muito obrigada pelas suas informações. As defesas dos envolvidos ainda não se manifestaram. Daqui a gente continua, viu, Ana Luísa, acompanhando a operação. Tá certo. Obrigada, Aline. Entre os presos está o Caio Mário Seabra, diretor da Agência Nacional de Mineração. Essa prisão foi feita em Brasília. Outra pessoa que também tem muita relevância nessa operação é Rodrigo de Melo Teixeira, que já foi, inclusive, superintendente aqui da Polícia Federal em Minas Gerais. Ele estava cedido para a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM, que é um órgão público federal. Inclusive, também é suspeito de ter ligação com empresas do setor de mineração, sendo sócio, inclusive, de uma delas, né? Segundo a Polícia Federal, essas prisões, elas fazem parte de uma ação que tem 22 ordens de busca e apreensão, aliás, 22 ordens de prisão. 15 dessas ordens foram cumpridas, 61 mandados de busca e apreensão. Então, é realmente uma grande operação. De acordo com a Polícia Federal, o esquema é comandado por um conglomerado de mais de 40 empresas do setor, tendo em frente a holding Minerar, que atua na exploração de minério em áreas críticas de Minas. Agora que a gente já citou, né, algumas pessoas do setor público envolvidas que acabaram presas, a gente cita também nomes de empresários importantes que estavam no comando desse esquema, né? O Alan Cavalcante do Nascimento, isso segundo as investigações, apontado como chefe do grupo, o Helder Adriano de Freitas, responsável pela articulação com servidores e órgãos ambientais, e João Alberto Paixão Lages, que também articulava o esquema. A Polícia Federal aponta que o grupo conseguia licenças e autorizações para a extração de minérios em áreas tombadas, próximas a unidades de preservação e também com alto risco de desastres. Os investigadores dizem que, desde 2020, essa organização criminosa agia com corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, fraudes documentais e lavagem de dinheiro. Meu nome é Marcelo Barbosa, eu faço parte da coordenação estadual do MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração aqui do estado de Minas Gerais. Estou gravando esse vídeo em nome do movimento para apresentar a nossa consternação com os fatos ocorridos na manhã de hoje, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Rejeito, que está executando 79 processos de busca e apreensão e efetuando 22 prisões, visando desmantelar uma organização criminosa composta por representantes da mineração e agentes do Estado que têm obtido licenças ambientais de forma fraudulenta através de subornos, de propinas, a agentes públicos de Minas Gerais para facilitar a exploração, né, da mineração, o avanço da mineração sobre territórios tradicionais, sobre territórios indígenas, quilombolas. Foi preso na manhã de hoje, dentre essas pessoas, o diretor da Agência Nacional de Mineração, Caio Mário Seabra Filho,
e Alan Cavalcante do Nascimento, que é representante da mineração e acusado de chefiar essa organização criminosa. Também foram alvos da operação servidores da FEAM, do Instituto Estadual de Florestas e inclusive um membro do Conselho Estadual de Política Ambiental. Apesar de que a gente concorda de que essas punições elas têm que ocorrer em relação a essas pessoas que têm feito essa organização criminosa, têm atuado para obter essas licenças, a gente queria denunciar que não se trata de um processo isolado. Se trata, no caso, da falência dos órgãos de controle e dos órgãos de fiscalização do Estado brasileiro. A obtenção dessas licenças, essa corrupção dentro dessas entidades está muito relacionada com o desmonte da política ambiental brasileira, desde o PL da devastação até as várias medidas que vêm, inclusive, sendo tomadas há muitos anos aqui no estado de Minas Gerais, de simplificação do licenciamento, de enfraquecimento das instituições, de sucateamento da própria Agência Nacional de Mineração. Então, o MAN vem a público manifestar sua opinião de que essa operação tem que ser realizada, essa investigação tem que ser realizada da forma mais qualificada possível e os responsáveis serem punidos, mas também fazer o alerta que se a gente não alterar profundamente o modelo de mineração brasileiro, e no caso específico as estruturas de controle, de licenciamento, de regulação do Estado no que diz respeito à política ambiental, a gente vai ver outros episódios como esse acontecendo. Pautamos também a importância, tanto na Assembleia Legislativa de Minas quanto na Câmara Federal, da gente criar comissões parlamentares de inquérito para investigar o que a Operação Rejeito tem denunciado e punir os responsáveis, punir essas empresas. Por um país soberano e sério contra o saque dos nossos minérios. Porque se investigar direito, muita gente vai ser presa. Muito deputado federal dessa casa vai ser preso. Muito senador vai ser preso. Porque estão todos ligados à máfia da mineração. E eu mostrei que esses mafiosos que roubaram nos últimos 6 meses cerca de 10 bilhões de reais, eles investem nas campanhas de deputados. Por isso eu vou protocolar hoje e peço para os companheiros assinarem uma CPI para investigar a máfia das mineradoras. Investigar esses empresários que mandaram lobista no meu gabinete tentando me comprar e eu pus para correr. E que sou ameaçada de morte constantemente por essa máfia das mineradoras. E que pedido para o governador Romeu Zema que a polícia militar fizesse minha escolta, e o governador Romeu Zema não autorizou a polícia militar a fazer escolta depois das ameaças que eu sofri, denunciando essa máfia das mineradoras que rouba descaradamente, cotidianamente minério. Se quiser eu levo agora o ministro de Minas e Energia e mostro para ele no mínimo 100 minas ilegais de roubo de minério. Mostra agora. Eu chamo aqui os deputados, a gente pode ir lá agora, a gente pega um avião, desce para Minas Gerais, eu mostro onde agora está roubando minério. E que a polícia não vai lá, porque tem policial envolvido, criando uma milícia da mineração. Eu já fui recebida a bala na Serra do Curral por essa máfia da mineração. E eu falo da mineração ilegal, porque a mineração legal também já é uma atividade criminosa que sonegou nos últimos 5 anos cerca de 35 bilhões de reais. Então eu termino minha fala dizendo que vamos pedir o requerimento. Eu sei que eu não vou conseguir assinatura suficiente para abrir essa CPI. Porque o que tem de deputado de rabo preso, porque é patrocinado pela máfia das mineradoras. E se acontecer algo comigo, para terminar, se acontecer algo comigo aqui, algum atentado contra mim, contra a minha família, é por causa dessa máfia da mineradora que eu tenho 3 anos denunciado sozinha, porque eu não vi nenhum deputado dizer, olha, são tais pessoas envolvidas. Inclusive hoje, para terminar, termina agora, que foi preso, uma das pessoas possivelmente está envolvidas, é um lobista diretamente ligado ao PL, mas são tantos envolvidos que envolve gente da direita, da esquerda, do centro. Resumo e finalizo. Se essa CPI for instalada, muitos governos vão cair. Obrigado. Pessoal, vocês estão vendo essa foto aqui? Esse cara que ontem estava representando a secretária de Meio Ambiente numa audiência minha que questionava a flexibilização do licenciamento ambiental, hoje está preso. Ele e outras 22 pessoas envolvidas em um esquema bilionário de corrupção envolvendo a mineração na Serra do Curral, na Serra do Botafogo, envolvendo a deturpação do Conselho de Política de Meio Ambiente, lobistas que operavam na Assembleia Legislativa para aprovar aí leis que favoreciam as mineradoras e, é claro, os colarinhos brancos Alan Cavalcante e Alberto Lage. Eles que há muito tempo a gente vem denunciando
pelas práticas ilegais de extração de minério na Serra do Curral, na Serra do Botafogo. Eles que vêm tendo aí autorizações misteriosas, tanto do Ministério Público quanto da Secretaria de Meio Ambiente, para continuar operando, embora estejam cometendo crimes atrás de crimes. É um dia histórico para o meio ambiente. Os caras finalmente estão atrás das grades e outras 79 pessoas estão sendo investigadas, com busca e apreensão nas suas casas. Agora eu me pergunto, a secretária de Meio Ambiente sabia dessa operação? Eu tenho uma suspeita. No início do mês, ela afastou um dos investigados. O Fernando Baliani foi retirado da Fundação Estadual de Meio Ambiente e de forma assodada foi colocada Maria Amélia, outra funcionária muito conhecida pelo assédio moral aos trabalhadores, e que chegou a dizer que a gente precisa abrir as pernas para a FEAM, que a Secretaria de Meio Ambiente precisa abrir as pernas para a FEAM. O Fernando Baliani, que era antes também indicado por ela, é um dos principais investigados nesse esquema de corrupção. Também a secretária vem mantendo o Conselho de Política Ambiental com um mandato vencido dos conselheiros há quase um ano. Esse conselho que aprovou recentemente Rodoanel sem consulta de comunidade tradicional, que aprovou a possibilidade de mineração nas zonas mais sensíveis de proteção do Estado, que permitiu atividades agropastoris em propriedades enormes, sem licenciamento ambiental, fazendo uma devastação no Estado. Ela vem mantendo o conselho. E olha, um dos presos hoje é o Fernando Benício, da ONG Zeladoria do Planeta, que pretensamente representa a sociedade civil no conselho, mas que na verdade vota tudo com as mineradoras. Gente, esse caso exige uma CPI urgente na Assembleia Legislativa. É muita imoralidade, muita corrupção. Enquanto lá em Brasília a gente discute a PEC da bandidagem, que quer impedir processos criminais contra políticos, os políticos daqui, governador Zema, a Secretaria de Meio Ambiente e os empresários se articulam para cometer os maiores crimes contra o meio ambiente, contra a vida das pessoas e também contra o nosso patrimônio. Roubaram mais de R$1 bilhão. Outro bandido que foi preso foi o Gilberto Horta de Carvalho. Ele foi assessor da liderança do PL, ele coordenou a campanha do Bruno Engler e foi apoiado pelo Nicolas como pessoa para dirigir o CREA. Ele foi hoje preso também por participar ativamente como lobista das mineradoras nesse esquema bilionário de corrupção. Vejam aqui. Do CONFEA e do CREA, e aqui nós dos dois candidatos, ali do CONFEA Nacional e CREA Minas Gerais. Gilberto, a eleição é online. Gente, eles querem votar a PEC da bandidagem, é porque eles são os próprios bandidos mesmo.